Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre a população da Nova Zelândia. Como será que é a população da Nova Zelândia, né? Para isso, vamos ver os objetivos da aula aqui. Primeiro objetivo, conhecer sobre a formação da população da Nova Zelândia e os seus principais aspectos. Como será que se desenvolveu a população desse país que fica praticamente do outro lado do mundo, para a gente que mora aqui no Brasil? Bem, quais são as origens da população neozelandesa e quais as cidades mais populosas da Nova Zelândia? Outra pergunta que fica no ar é: já morava alguém por lá antes dos colonizadores? A resposta é sim, assim como aqui no Brasil. Quando os colonizadores chegaram, já haviam civilizações, tanto aqui nas Américas, como em praticamente todas as ilhas da Oceania, incluindo a Nova Zelândia. Para começar nossa aula, vamos falar um pouquinho da pirâmide etária da Nova Zelândia. Esse gráfico aqui é a pirâmide etária neozelandesa e nele nós conseguimos perceber alguns padrões. Dá para ver uma rápida queda da população a partir dos 80 anos de idade. Essa rápida queda, ou bastante acentuada, ela não é algo que configura uma grande mortandade de pessoas idosas. Acontece que, provavelmente, quando essas pessoas eram novas, a qualidade de vida já não era tão boa e muitas das pessoas da geração deles acabaram falecendo ainda jovens. O corpo da pirâmide, né, que vai pegar ali basicamente dos 15 anos até os 75 anos, nós temos uma população bem colunar. O que significa isso? Significa que há pelo menos 70 anos, a população da Nova Zelândia se encontra bem equilibrada, né? Mas é óbvio que existem alguns problemas nesse equilíbrio. Param de morrer pessoas com tanta facilidade, né? Ao mesmo tempo que a qualidade de vida melhora. As pessoas passam a morar nas cidades, nos grandes centros urbanos, e uma vez que elas passam a morar nos grandes centros urbanos, o custo de vida eleva. Uma vez que o custo de vida se eleva, as pessoas passam a planejar suas famílias, tendo cada vez menos filhos. Nas primeiras gerações, isso gera um momento de boa oportunidade de empregos. Tem emprego para todo mundo no país, você tem uma grande participação da população economicamente ativa, gerando impostos para o governo que acaba redistribuindo esses impostos entre a população, trazendo bons serviços para a população. Acontece que 2 ou 3 gerações depois, a população não volta mais a ter a sua capacidade natural de reposição, vai tendo cada vez menos jovens e mais idosos. E quando chega nesse momento, o país passa a enfrentar um problema, porque ele precisa sustentar os idosos que já são aposentados, mas não tem de onde captar mais verba. Por esse motivo, muitas vezes são propostas reformas da Previdência, ou então o país opta por atrair mão de obra estrangeira, assim como acontece aqui no Brasil, que nós atraímos mão de obra de alguns países, como os nossos vizinhos venezuelanos, ou até mesmo pessoas que vêm do Haiti para cá para tentar uma qualidade um pouco melhor de vida e também conseguir um emprego. Na Nova Zelândia não é diferente. Nas últimas décadas eles atraem mão de obra estrangeira porque eles são dependentes dessa mão de obra muitas vezes. Muitas pessoas que moram na Nova Zelândia partiram da Europa para lá, principalmente nos eventos pós-Segunda Guerra Mundial. A população da Nova Zelândia é de 4.886.000 habitantes. Uma densidade demográfica de 18 habitantes por quilômetro quadrado, um índice de desenvolvimento humano de 0,917, o que é um índice muito alto.
Quando nós falamos de IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, é importante lembrar que quanto mais perto do zero está esse número, pior são as condições de vida daquele lugar. Quanto mais próximo de 1, melhor são as condições de vida. Olhando só esse dado, dá para saber que a Nova Zelândia é um dos países com uma das melhores qualidades de vida da atualidade. O Produto Interno Bruto do país é de 198,2 bilhões de dólares ano e o PIB per capita é de 40.118 dólares por ano. Como é feito o PIB per capita? Você pega esse total de dinheiro, os 198 bilhões de dólares, e divide pela população, pelos 4.886.000 habitantes. Como a população neozelandesa é relativamente pequena, esse PIB acaba sendo muito grande. Então a distribuição de renda no país acaba sendo mais efetiva, com oportunidades de emprego que acabam pagando um pouco melhor. Sobre os grupos étnicos que formam a população. Com uma história que mescla culturas maori, europeia e asiáticas e também de outras ilhas do Pacífico, a população da Nova Zelândia se tornou mista, mas com algumas características que tornam exclusiva no mundo. Aqui nós temos a imagem da vista da Baía dos Assassinos, feito pelo artista Abel Tasman, também a primeira impressão dos europeus sobre o povo maori. Eles fizeram ali os maoris andando em uma canoa, lá atrás as caravelas dos europeus chegando. Esse contato, infelizmente, não foi nem um pouco pacífico. Muitos maoris foram massacrados em disputas territoriais pelos povos europeus, que já tinham armas de fogo quando chegaram lá. Lembrando que os neozelandeses, os povos nativos de lá, os maoris, eles não deixavam barato, eles lutavam até onde podiam. E ainda hoje eles têm movimentos culturais muito importantes. Hoje em dia já não tem mais as guerras e os povos maori representam a sua cultura dançando o haka, fazendo aquele rito do haka, principalmente nas aberturas dos jogos de rugby. O país é muito forte nos jogos de rugby, inclusive. E qual é a sua representatividade para o mundo? Atualmente, 4,4 milhões de neozelandeses, informalmente conhecidos como Kiwi, 69% são descendentes de europeus, 14,6% são nativos maoris, 9,6% asiáticos e 6,9% são povos insulares de outras ilhas do Pacífico, e esses povos não são maoris. Sobre os maoris, é importante lembrar algumas características bem curiosas. Eles desenvolviam técnicas de tatuagem, obviamente sem a maquininha de tatuagem, e faziam aqueles padrões. Eles é que criaram o padrão da tatuagem maori, que é muito famosa mundo afora. E onde estão localizadas as populações? Geograficamente, mais de 3/4 da população vivem em North Island, com 1/3 da população total vivendo em Auckland. As outras cidades importantes são Wellington, Christchurch e Hamilton. Aqui nós temos ali algumas imagens das cidades. É possível ver que as cidades são cidades bem desenvolvidas. No caso de Hamilton, é uma cidade bastante horizontal, com poucos prédios, mas dá para ver que tem um padrão relativamente alto nas casas que a gente pode ver na cidade. E os nativos maori? Mais de 400 anos antes de Cristóvão Colombo e do restante da Europa se preocuparem em cair pelas beiras do mundo, o povo maori viajou milhares de quilômetros pelo vasto e desconhecido Oceano Pacífico em pequenas canoas e se tornou o primeiro habitante Aotearoa da Nova Zelândia. Eles foram os primeiros a chegarem naquele conjunto de ilhas, naquele arquipélago. Então, eles já tinham uma cultura bem importante de navegação, cultura que pode ser vista na animação da Disney, Moana, que mostra um pouco essa cultura maori. Vamos para uma atividade. A Nova Zelândia é um país situado em um arquipélago com baixa densidade demográfica.
Sendo assim, em quais lugares do país se concentra a maior parte da população? Agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta agora que vocês tiveram esse tempinho? Geograficamente, mais de 3/4 da população vive em North Island, 1/3 da população total vivendo em Auckland, e as outras cidades importantes seriam Wellington, Christchurch e Hamilton, né? Bem, e agora? Como será que foi esse primeiro contato entre os maores e os europeus? Essa daqui é a imagem, né, do navio com o qual o capitão James Cook navegou de Plymouth, na Inglaterra, até a Nova Zelândia. Gente, hoje em dia uma viagem de navio é bem complicada. Imagine um navio à vela, relativamente pequeno, você atravessar
o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Índico e depois parte do Pacífico até chegar lá. Acontece que eles chegaram e o que eles viram, eles gostaram bastante. As terras da Nova Zelândia lembram muito o que se tem na Europa, com belas campinas, montanhas nevadas, né? E, consequentemente, possível fonte de novos recursos. Então, eles entram com tudo. Chegando lá, eles encontram uma resistência dos maoris e que, no primeiro contato, até foi pouco pacífico, mas posteriormente acaba gerando muito problema e houve quase a extinção dos grupos originários da Nova Zelândia. Os pioneiros europeus da Nova Zelândia também eram corajosos, austeros e independentes. Antes de estabelecerem fazendas e povoados, eles tiveram primeiro que limpar a terra, uma atividade meticulosa e às vezes perigosa. Seu isolamento e exposição aos elementos forçaram esses primeiros neozelandeses a se tornarem audaciosos e polivalentes. Bem, como as cidades se desenvolveram de lá para cá? Como membros de uma sociedade única e multicultural, muitos neozelandeses abraçaram completamente a vida urbana, a cultura das cafeterias e uma apreciação por novos sabores da culinária, moda e artes. Basicamente, o que se tem na Nova Zelândia e o que se tem nos Estados Unidos e na Austrália é algo muito parecido. Aquela ideia de um padrão de vida muito urbano, uma influência muito forte, inclusive, dos próprios Estados Unidos na Austrália e na Nova Zelândia. Eles tiveram um histórico semelhante de colonização. É lógico que o processo de descolonização é diferente, né? Enquanto os Estados Unidos travou guerra, Nova Zelândia e Austrália não foi bem assim, foi mais por parte do isolamento. Mas, querendo ou não, a ideia de você desenvolver aquela cultura, ter um país forte, tentar trazer o sentimento de pátria foi muito importante. Tanto é que a Nova Zelândia investe muito pesado no rugby, como o esporte símbolo deles. E no rugby eles fazem o haka, né, que seria aquele rito de guerra dos maoris, que os antigos maoris faziam. Então eles acabam valorizando muito a cultura nacional. E esse movimento ele é bem recente, inclusive. Nos últimos 50 anos apenas é que tem essa valorização maior da cultura nacional. A capital do país, Wellington, possui cerca de 400 mil habitantes. As cidades do país são reconhecidas pela excelente qualidade de vida da população. A demografia neozelandesa é caracterizada pela elevada expectativa de vida local, com o aumento do número da população idosa, em conjunto com a diminuição da taxa de natalidade, que é aquilo que eu falei no começo dessa aula de hoje, quando eu mostrei a pirâmide etária. Nós temos cada vez mais pessoas chegando a idades, né, considerados idosos. Você tem uma grande expectativa de vida na Nova Zelândia, superior quase a qualquer outro lugar do mundo na atualidade. E existem áreas rurais. Enquanto o encanto do urbanismo se enraizou em muitos, há uma população rural considerável. E a agricultura é uma importante forma de exportação. Nessa imagem nós vemos ali algumas ovelhas e parreiras ali no fundo, né? Parreiras são plantações de uva lá na Nova Zelândia. Vale lembrar que o clima temperado também favorece muito ao cultivo de parreirais, que depende ou de climas mais semiáridos ou climas mais temperados. Só lembrando, o clima temperado é aquele clima que é marcado por uma grande diferença nas estações do ano, com invernos secos e frios, verões quentes e úmidos. Vamos para mais uma atividade. Escreva sobre as características dos colonizadores europeus que chegaram na região da Nova Zelândia. E agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta, pessoal. Os pioneiros europeus da Nova Zelândia também eram corajosos, austeros e independentes. Antes de estabelecerem fazendas e povoados, eles tiveram primeiro que limpar a terra, uma atividade meticulosa e às vezes perigosa. Seu isolamento e exposição são elementos que forçaram esses primeiros neozelandeses a se tornarem audaciosos e polivalentes. Bem, nessa aula nós conhecemos um pouco mais sobre a formação da Nova Zelândia, como se desenvolveram os povos originários e posteriormente os colonizadores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!